Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Prado Barber. Eu sou o Bruno Prado, estamos aqui começando mais um vídeo. Já quero começar agradecendo a vocês pelos milhares de acessos aí ao nosso canal, beleza? Nos últimos vídeos. Então galera, hoje vamos fazer um high fade, beleza? Aí no estilo moicano, né? Para alguns uma meia orelha. Então para começar galera, o que eu faço? Já que eu faço aquela marcação com a máquina Magic Clip, né? No caso que eu estou usando aí. Na zero baixa. Então vocês podem ver que eu passo ali, ó, na recessão baixa dele, entendeu? No caso aqui do cliente, a recessão baixa dele é um pouco mais alta, né? Você pode ver que a diferença entre a recessão alta e a recessão baixa na frente é bem pequena, né? Então a gente tem uma recessão baixa mais alta. Então eu já venho passando a zero baixa, galera, fazendo aquele movimento circular, né? Mantendo um ângulo aí legal. Acho que assim, interessante falar para vocês que a base do corte é a primeira marcação. Então essa primeira marcação ela é muito importante para você fazer um corte bem feito. Depois de passar da zero baixa, eu já venho na zero alta, ok? Então vou passar a zero alta em mais um dedo, né? Alinhando ali com a recessão baixa agora, ó, tá vendo? A pontinha dela na recessão baixa. Quando eu faço o corte, que eu faço com esse ângulo um pouco mais arredondado, é para manter a parte da frente ali mais marcadinha, entendeu? Então, por exemplo, eu poderia fazer um ângulo até mais reto, né? Alguns podem falar, mas isso é um mid fade. Não, é um high fade porque a gente vai subir mais esse degradê. Você pode ver que a parte ali do meio dele, né, onde começa a descer, ela sobe um pouco. Então a frente é um pouquinho mais baixa, depois sobe um pouco. Bom, passei a zero alta, agora boto na zero baixa, galera. E aquele famoso toquinho que eu já ensinei para vocês várias vezes nos outros vídeos. Tem vídeo no canal falando só sobre essa técnica aí, que é para tirar a marcação, independente do pente. Você passou a zero alta e vai tirar a marcação da zero baixa, né, que fica entre as duas, bota na zero baixa, dá um toquinho e já é o necessário. Vem passando a maquininha com movimentos ali, ó, no controle e vai saindo, beleza? Agora já vem o que? No pente 1 baixa. Então vamos passar o pente 1 baixa ali. Vamos subir mais um dedo. Por isso que eu falo que é um high fade, galera, tá vendo? Você pode perceber que esse degradê ele vai subir bem. Vai subir quase ali na parte já que a gente faz a conexão com o topo. Então venho passando a máquina ali em ângulo reto mesmo, entendeu? Para limpar bem. Passo ali na parte de trás também. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é segurar a orelha do cliente ali, para evitar que a máquina fique batendo nela. Eu acho extremamente desconfortável para o cliente. Entendeu? Então perceba que eu sempre tenho esse cuidado com o cliente, né? Ou de puxar a orelha dele um pouquinho para frente e passar na parte de trás e tal. Ou às vezes, dependendo do ângulo, você pressiona a orelha dele em contato, né, direto assim com a cabeça mesmo. Que aí também você evita da máquina ficar batendo. Então, ó, passei, mantive aquele alinhamento ali, tá vendo? Agora dá 1 para zero alta, galera, é o que eu falo. A diferença é muito pouca. Vocês podem ver que quase não fica diferença. Então veio na própria zero alta. Eu não uso pente meio. Pente meio eu uso em alguns casos, mas depende muito do cabelo. Então o próprio movimento já faz com que eu tire essa marcação, né? E tem um outro vídeo também que eu já falei para vocês. Quando eu faço a marcação, eu vou contando ali, né, mentalmente, para você pegar essa técnica. Você conta ali, ó, 1, 2, 3, dá uma penteada, 1, 2, 3, dá outra penteada. Lembrando que a marcação não sai só para cima, entendeu? Então às vezes você tem que passar a máquina meio na diagonal, às vezes contra o cabelo, às vezes a favor. Então você tem que passar de forma que você comece a enxergar que essa marcação ela vai ficando mais clara. Não tem um pente que você vai passar e simplesmente tira a marcação, isso não existe. Você vai desbastando, né, esse cabelo mais alto e conectando com o mais baixo. Então galera, depois que a gente passou a 1 baixa, agora eu vou passar a 1,5. Nesse caso, eu coloquei a 1,5 na alta porque eu quero preservar essa parte de cima. Então, assim, a gente tem que ter um bom senso de saber quando que eu vou usar um pente e quando que eu vou usar o outro. Eu poderia passar o pente 1,5 na baixa aí, nessa parte de cima. Só que o meu degradê ia acabar subindo um pouco mais, né? Então, assim, se a gente lembra naquela dica que eu dou para vocês de você imaginar o degradê como uma escada. Então você vem com os pentes subindo cada degrau um de cada vez.
Nesse caso aqui que eu passei a 1,5, eu pulei um degrau. Então eu passei a 1 baixa, eu pulei um degrau para 1,5 alta, beleza? Então assim, a marcação ela fica do cinza para o escuro um pouco mais forte, mas aí depois a gente vem tirando essa marcação. Ó, você vê que fica uma parte um pouco mais escura. Mas fazendo isso, eu começo a delimitar até onde eu quero chegar, beleza? E vou preservando essa parte mais alta do cabelo. Então, depois que eu passei a 1,5 alta, eu venho na 1 alta, beleza? Dando aquela leve desbastada, tá? Então, venho passando bem devagar, lembrando que esse pente, ele não vai tirar essa marcação, mas ele vai suavizar essa marcação. E é isso que interessa pra gente, tá bom? Então, assim, você não precisa passar de uma vez que, já vou tirar. Não, você corre o risco de acabar marcando o seu degradê, tá? Então, eu passei a 1,5 alta, venho na 1 alta. Agora, ó, perceba que eu venho na 1 baixa e dou só aquele toquinho. Então, 1,5, vim na 1 alta, né? Desbastei. Agora eu venho na 1, dando só aquele toquinho para conectar, tá? Lembra que a gente antes tinha passado o pente 1, ok? Então, agora só conectando devagar, né? Vou passando ali movimentos e aquela... mentalmente, né? Você passa 1, 2, 3 para um lado, 1, 2, 3 para o outro, e você vai vendo o seu degradê encaixando, ok? Lembra que a máquina é como se ela estivesse fazendo um trabalho de polimento, então ela vai desgastando lentamente. Ó, essa técnica agora que estou usando é o point cut, que o que acontece? Eu venho com o bico da tesoura, pode ser a tesoura laser, pode ser a navalha, mas eu sempre venho no sentido do cabelo, tá? Então o cabelo está de cima para baixo, eu venho de baixo para cima. Ok? Se o cabelo vem um pouco na lateral, eu tenho que lateralizar também a minha tesoura. Então essa técnica o que faz? Onde tem uma mecha mais escura, eu vou e divido ela. Então a mecha mais escura, quando eu bato a tesoura, eu vou dividir essa mecha. Então automaticamente eu vou clarear essa mecha, ok? Então esse tipo de técnica é usado para você tirar pequenas manchas ali no cabelo, tá? Sem você ter que usar uma máquina e perder graduação. Depois que eu fiz isso, eu venho com a máquina de acabamento, né? É uma dúvida que me perguntaram em outro vídeo. Qual que era essa máquina? Essa é a Slimline, tá? Da Endes. Então eu venho passando ela ali de cabeça para baixo, tá? Limpando para fazer essa conexão da zero baixo que a gente passou inicialmente, né? Para a parte que a gente vai passar a navalha, ok? No vídeo anterior a gente fez um razor part e eu fiz uma técnica usando a shave. Hoje eu vou usar a lâmina, né? O navalhete, para mostrar a vocês como que faz, ok? Então, ó, perceba que eu venho passando ali, mantendo ali o mesmo desenho, né? Da primeira marcação, ó. Vamos colocar a lâmina ali no navalhete. Beleza? Travou a lâmina, ok? Levanto, estico um pouquinho a pele ali, ó. Perceba que eu não passei o shave. Por quê? Essa primeira passada, eu passo ela bem de leve, entendeu? Para dar uma leve desbastada ali e já fazer essa conexão automática. Então você pode ver que eu já passo ali, ele já vai conectando, ok? Então, às vezes, se eu coloco shave, a lâmina já vai descer um pouco mais. E, claro, assim, são formas de fazer, mas é que eu estou fazendo da forma mais prática, acho que mais simples, né? Para você que está vendo o nosso vídeo aí, conseguir reproduzir, ok? Então, assim, ó, fiz com o navalhete, ok? Ali era só terminar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês. Quando a gente passa a máquina de acabamento, fica uma leve diferença. Então, eu vou mostrar das duas formas para vocês. Como que a gente faz com essa máquina, tá? E como que a gente pode fazer também com a shave. Então ali, ó, passei, limpou direitinho, você vê que tem uma leve marcaçãozinha. Então eu fiz as duas formas para vocês, ok? Com o navalhete e com a shave, como que pode ser feito. Então agora eu tô passando a shave na parte que abaixo, né, do navalhete. E a shave, galera, uma curiosidade para vocês, ela tira mais baixo do que a navalha. Então, se você quer um corte assim para dar aquele contraste a mais, passa a shave, porque a shave ela é 1 grau abaixo da navalha, como se você estivesse passando a lâmina ao contrário. Bom,
Depois de feito o nosso degradê, então vou fazer a parte ali do acabamento, né? Do pezinho, como alguns conhecem também. E eu também conheço como pezinho, mas alguns preferem de alinhamento, né? Acabamento e tal, perfil, enfim. Bom, passei ali na parte da frente, na recessão alta e recessão baixa, venho com a lâmina da recessão alta descendo, né? De encontro com a recessão baixa, que é aquele biquinho ali que fica, né? Depois que eu passei de cima para baixo, eu venho pro lado, puxando esse cabelo para fazer aquela linha certinha, tá? Perceba que também é outra coisa, eu sempre seguro a pele do cliente, porque você segurando a pele, você não vai cortar o seu cliente, pode ficar sem medo. Você segura a pele, tá? Firma a pele e com a lâmina você desce suavemente, tá? Então, ó, vou passando ali atrás da orelha. Normalmente quando você passa a maquininha, o shave e tal, às vezes fica um ou outro cabelinho. Então eu sempre venho com a lâmina ali, dou aquele talento, tá? Às vezes se o cliente tem um cabelinho ali saindo da orelha, eu também passo a maquininha. Acho que são coisas poucas assim que a gente pode fazer, né, para agregar mais no nosso serviço, e o cliente está sempre observando isso. Então o cliente sempre vai observar um carinho a mais que você teve, entendeu? Não falo nenhuma delicadeza, mas assim, você se preocupou com o cliente. Então isso sempre é anotado, beleza? Às vezes você ganha ou perde um cliente por isso. Bom, depois de feito ali o nosso degradê, lembra que a gente passou a 1,5 alta, né, para manter. E quando a gente passa a máquina, a gente acaba criando uma linha muito firme, né? Uma linha muito visível. Então eu venho agora com a tesoura de desbaste, devagarzinho, só batendo um pouquinho, porque no caso dele o cabelo, como estava tingido, né, estava pintado, né, de rosa, ficava uma linha reta com a parte preta. Então eu dou uma leve desbastada, né, para fazer a conexão melhor desse corte, tá? Tem o mesmo cliente que a gente fez um vídeo fazendo o moicano dele, quando ele pintou, que inclusive a pele estava um pouquinho manchadinha ainda, mas mesmo assim a gente fez o corte, deu para perceber que ficou legal. Mas desse caso aqui a gente vai pigmentar, beleza? Então ele me pediu que passasse a máquina 3 na parte de cima, né, para tirar um pouco do volume. Então eu venho passando a máquina 3, né, na parte alta do cabelo dele. E também assim, galera, uma coisa interessante para falar para vocês é o seguinte: quando você vai passar a máquina em cima, tem muita gente que fala assim, é só passar a máquina. Não é só assim, você tem que passar em todos os sentidos. Então você pode perceber que eu passo ele primeiro de frente para trás, depois eu vou passar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e de trás para frente, tá? Posso também ajudar com o pente, às vezes eu vou levantando com o pente e venho passando a máquina. Que isso vai me garantir, vai me dar a certeza que o cabelo dele estará todo do mesmo comprimento. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes você passa a máquina só de um lado ou só de um jeito, ficam umas mechinhas mais altas, começa a criar ondulações no cabelo do seu cliente. Essas ondulações que muitas vezes cria, por que cria? Uma mecha está mais alta, outra mecha está mais baixa. Então onde a mecha está mais alta vai criar uma ondulação. Então para evitar isso, eu sempre passo a máquina em todos os sentidos, ok? Depois de passar da máquina, agora eu já tinha feito aquele alinhamento, né, na lateral, eu deixo para depois o alinhamento frontal. Por quê? Se eu tivesse feito antes o alinhamento frontal e passado a máquina, poderia mudar esse alinhamento, tá? Então por isso que primeiro eu tiro o excesso do cabelo, né, deixo no tamanho que o cliente quer, na parte, isso lembrando a parte da frente. Depois eu penteio o cabelo para frente ali e venho fazendo esse alinhamento. Lembrando que eu sempre gosto de tirar menos, né? Menos é mais. Então assim, eu não costumo entrar muito nos pezinhos, não costumo fazer aquele pezinho muito marcado. Porque primeiro que você vai perder o corte muito rápido, que você faz marcado, ele não é o natural do seu cabelo, então você vai perder ali em 2 dias, você já está sem acabamento nenhum. E você tentando fazer a forma mais natural é muito melhor. Bom, agora vamos para a parte da pigmentação. Então vamos utilizar a tinta ali com descolorante, no caso estou usando a 2.0, tá? Vamos usar um pincelzinho, uma escovinha, um pente e o próprio pincel ali. E também uma toalhinha ou um papel higiênico também resolve. Então a primeira coisa que eu faço, eu pego a tinta, deixo ela reagir um pouquinho já para ficar na tonalidade.
Primeiro eu venho com um pincel marcando ali a recessão alta e a recessão baixa, tá? Então eu faço um triângulo como se fosse um triângulo invertido, triângulo de cabeça para baixo, tá? Faço um leve triângulozinho ali, dou uma leve marcadinha, já venho puxando ali com o navalhete, ok? Para deixar essa linha bem demarcada, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer aquele biquinho ali da recessão baixa, tá? Faço uma leve marcaçãozinha também. Quantas vezes você precisar passar o navalhete ali para, né, manter isso alinhado, é bom. Porque se você deixar ali 5 minutinhos na pele e depois for alinhar, isso já manchou a pele. Então você vai ter que esfregar, vai ter que passar álcool, vai ter que passar um pós-barba, alguma coisa para tirar essa tinta e acaba irritando a pele do cliente. Então você passou, por mais que você esteja com uma navalha, mas você vai passar ela lentamente, bem suave. Então não tem problema nenhum com a pele do cliente, não tem problema de cortar, não tem problema de agredir nem nada, tá? Depois você vem com uma escovinha só dando uma leve esfumada, ok? Quando eu gosto de fazer pigmentação também, eu gosto de manter, por mais que a gente, né, esteja usando tinta, né, algo artificial no cabelo do cliente, eu gosto de tentar manter o mais próximo da realidade, ou seja, eu tento manter o mais natural possível, tá? Então, agora a gente fez ali aquele biquinho, tá? Lembra que eu não deixo ele muito marcado, eu gosto de manter ele mais natural. Agora a gente pode passar a tinta em cima, então venho passando, não é excesso que vai pintar o cabelo, tá? Então venho passando mais ou menos ali no sentido do cabelo, venho passando a tinta por cima, ok? Então, ó, perceba que eu vou passando por cima no sentido ali. No caso aqui, a gente não fez a marcação frontal, tá? O cliente ele gosta de algo mais natural. Então, não vou fazer aquela marcação frontal que fica muito marcado. Porém, tem alguns clientes que gostam daquela marcação frontal. Então, quando é assim, eu faço primeiro ali aquele biquinho da recessão, já faço a parte frontal, tá? Para deixar alinhadinho e depois eu venho pintando. Então, aqui no caso eu estou usando outra técnica, tá? Para manter mais naturalzinho. Então, ó, só espalhar a tinta, você percebe que a tinta já vai reagindo, né? Ela já tinha quase reagido inteira ali no pote, mas ela, em contato com a pele, com o calor da pele, né? Ela age mais rápido, tá? Então eu venho passando só na parte ali no topo, né? Perceba que ainda não passo no degradê. Eu trago essa tinta até o limite ali, né, de onde começaria o degradê, para deixar essa parte bem marcada, ok? Então, ó, vem passando tranquilo. Ó, essa parte de trás, ela fica um pouco mais marcadinha mesmo, né, porque o nosso degradê ele começa ali mais ou menos na metade da orelha ali, que vocês podem ver. Por isso que esse corte alguns chamam de meia orelha, tá? Ou moicano europeu, também já vi alguns falando. Então, são algumas nomenclaturas aí diferentes. Naquela parte de trás, no vídeo anterior, a gente tinha feito um detalhezinho, né? 2 risquinhos ali. Mas nesse daqui a gente não fez, tá? Ele não quis mais continuar com esse risquinho. Então a gente não marcou aquilo ali, tá? Por isso que ali atrás tem 2 marquinhas. Depois que eu passo a tinta com pincel, eu venho espalhando essa tinta, né? Preenchendo todo o cabelo, todo o local de aplicação com um pente. Então você pode pegar um pente um pouco mais fino que o pente tradicional que se usa para cortar, ok? E vem puxando essa tinta, tá? Então depois que eu passo a tinta, eu venho puxando para todos os sentidos. É mais ou menos o mesmo lance de cortar o cabelo com a máquina em cima. Então eu passo para um lado, eu passo para o outro, para ter a certeza que todos os fios ficaram pintados de forma igual, ok? Para não acontecer de você depois, quando lavar, ficar com brechas ou ficar locais que não pegaram a tinta corretamente e tal. Então isso é bem importante. Depois que eu espalhei a tinta, lembra que eu trouxe a tinta até aquela limite do degradê, tá? Esperei um pouquinho, a tinta já reagiu, tá? Aí o que eu faço? Com a escovinha, eu venho puxando essa tinta de cima para baixo, tá? Então, assim, nesse caso, a gente tem um corte mais natural. Eu não uso tinta direto no degradê, ok? O degradê, ele vai ficar esfumado com essa tinta que está vindo de cima. Então, o próprio movimento de você puxar a tinta de cima para baixo, quando você vem com a escovinha, ela vem puxando a quantidade de tinta. À medida que você vai descendo com a escova, essa tinta ela vai
agarrando, aderindo ali a pele e ao cabelo. Então, automaticamente, com o próprio movimento, você já vem criando um degradê, porque de cima ela vai trazer mais tinta e vai ficando menos tinta, ok? É mais úmida e vem secando. Depois que eu faço isso, eu venho com um papel ou com uma toalhinha. Eu prefiro usar uma toalha preta, ok? Uma toalhinha preta, até para não sujar, né? Uma toalha mais colorida. Então eu uso uma para tirar o excesso. E galera, esse é o nosso corte finalizado, tá? Aqui ainda tá com a tinta, eu não lavei ainda, porque nesse dia eu tava com atendimento, tava muito corrido, então não deu para gravar a segunda parte. Mas esse é o acabamento, ó, perceba que ele fica bem natural, olha a diferença que ficou. E se você gostou, já se inscreve, já compartilha com seus amigos e vai agregar muito ao canal. Valeu, galera!